Graça e paz, boa noite para todos. Você que está no seu lar, na sua casa, talvez no seu carro, onde você estiver, venha adorar ao Senhor conosco nessa noite, nessa live. Compartilhe esse link, feche seus olhos onde você está. Vamos estar orando para iniciar esse momento de adoração ao Senhor, amém? Pai, mais uma vez, ó Pai, entramos na Tua presença, Deus, te agradecendo, ó Pai, por estar nesse lugar, ó Pai, adorando e exaltando o Teu santo nome. Pai, queremos, Senhor, te pedir perdão pelos nossos pecados, falhas e atos perante a Ti, ó Pai. Senhor, sabemos que nada somos, Pai, só Tu é Deus em nossas vidas, ó Pai. Agora te entregamos tudo que será feito, tudo que será dito aqui nesse lugar, ó Pai. Que o Senhor se faça presente, que a Sua presença seja real nesse lugar. Mas, Pai, eu quero te pedir, Senhor, que a mesma presença, Senhor, que já está nesse lugar, alcance a cada um, ó Pai, que está assistindo, Senhor, essa live nesse momento. Entre nos lares, ó Pai, onde cada um estiver, ó Pai, tirando um momento para assistir, ó Pai. Toque no coração de cada um, ó Pai. Fale com seus filhos nessa noite, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, por quão lindo o Senhor és em nossas vidas e mostrar a cada dia, ó Pai, a cada detalhe que tem cuidado de nós, ó Pai. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nome do Senhor, amém? Coração
eu não vou parar. Gastar minha vida aos seus aqui tantas fraquezas antes da tua grandeza. O que se vê no coração no céu de um povo responde ao mandamento. Sonda agora esse coração que já sonhou se não tem razão, mas eu não quero ser tão racional. Fazer
seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos ser. Aleluia! Cara, essa canção. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava amor do Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O pecado ele levou.
nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, eternamente. Amém. Pai, nessa noite nós te agradecemos pela tua fidelidade. Te agradecemos, Senhor, pela tua infinita bondade. Te agradecemos porque o Senhor sempre nos surpreende, o Senhor sempre faz além do que nós podemos pensar, além do que nós podemos pedir. Senhor, nós te agradecemos porque de maneira tão especial o Senhor nos ama e tem cuidado de nós. Pai, nós te agradecemos pelos livramentos, te agradecemos pela cura, te agradecemos pela provisão. Senhor, provisão financeira, provisão, Senhor, de alegria, provisão de saúde. Pai, nós te louvamos. Te agradecemos porque nessa noite nós temos motivos para nos alegrar em Ti. E o maior motivo é que nós temos a redenção, nós temos a salvação através de Jesus Cristo. Senhor, a nossa maior alegria, o nosso maior refrigério é saber que o Senhor está conosco. E que um dia o Senhor virá nos buscar. Senhor, essa é a nossa maior alegria, a nossa maior esperança. Saber que o sangue que o Senhor derramou na cruz nos faz livres, nos perdoa, nos lava, nos purifica. Senhor, muito obrigado por isso. Obrigado porque mesmo sendo imperfeitos, o Senhor nos ama. Obrigado porque mesmo sendo falhos, o Senhor sempre tem algo novo para nós. O Senhor tem sempre um recomeço. O Senhor tem sempre uma oportunidade para nós. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor não nos joga fora. Obrigado porque o Senhor não nos rejeita. Obrigado porque o Senhor não se esquece de nós. Senhor, nessa noite que o Teu bálsamo seja derramado sobre nós mais uma vez. Que a Tua graça, Senhor, inunde as nossas vidas. Que a Tua graça, Teu favor, Senhor, inunde as nossas vidas. Porque só isso já é o suficiente. Senhor, Tu és tudo o que nós precisamos. A nossa alegria está em Ti, o nosso prazer está em Ti. Mais vale um dia na Tua presença do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Mais vale, Senhor, um dia na casa do meu Deus do que em qualquer outro lugar. Senhor, mais vale viver contigo. Mais vale ter uma aliança contigo do que qualquer coisa que esse mundo tenha a nos oferecer. Te agradecemos por essa noite e te pedimos, Senhor, fale conosco, continue ministrando, Senhor, nos nossos corações. Que o nosso coração seja uma boa terra, uma terra próspera, uma terra frutífera, fértil. Senhor, que o nosso coração seja um solo preparado nessa noite, para que possamos receber a boa semente, que é a Tua palavra, e que ela cresça em nós, e que ela frutifique em nós. É o que nós desejamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Boa noite. É bom estar com você aqui nessa live. Amém. É bom poder adorar o Senhor junto com você. Abra sua Bíblia em 1 Samuel. Abra sua Bíblia em 1 Samuel.
16, capítulo 16, a partir do versículo 14. Amém? 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 14. Aleluia. Está comigo aí? Dá um glória a Deus aí onde você estiver. Amém? Diz assim, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 em diante, diz: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então, os criados de Saul lhes disseram: Eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, Senhor, aos seus servos, que então, em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, e é animoso, e é homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiro a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixe estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e a tocava com sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Aleluia. Essa noite nós estamos aqui reunidos em mais uma live. Temos muitas coisas acontecendo aí ao redor do mundo, temos muitas coisas acontecendo no Brasil, temos muitas coisas interessantes acontecendo no Rio de Janeiro. Uma dessas coisas foi o decreto do prefeito Marcelo Crivella, que fala sobre a liberação dos cultos mediante algumas medidas de precaução. E nós entendemos essa situação como um avanço, nós entendemos essa situação como um progresso, mas ainda entendemos que precisamos ter cautela, precisamos ter paciência, precisamos ter sabedoria. Mas nós conseguimos entender que esse já é um sinal de Deus sobre as coisas que estão por vir na igreja no Rio de Janeiro. Isso é resposta de oração, de tanto tempo de oração que nós tivemos. Isso é resposta de Deus para nós. Então nós temos visto que Deus não tem abandonado a igreja nesse momento difícil. Pelo contrário, Deus tem respondido às orações, Deus tem respondido os propósitos, Deus tem aberto portas, Deus tem dado estratégias, Deus não tem deixado os seus filhos abandonados. Por mais que você não tenha a mesma quantidade que você tinha antes, mas eu tenho certeza que Deus não tem deixado faltar na sua casa, porque Ele prova que cuida daqueles filhos que ama. Então nessa palavra eu quero te dizer algo interessante que acontece aqui na vida do rei Saul e do então Davi, do menino Davi. Acontece algo interessante que Davi, ele ainda trabalhava com seu pai, ainda estava cuidando das ovelhas, ainda estava no pasto, ainda estava no anonimato para muitas pessoas. Mas entenda uma coisa, o rei Saul, que foi
estabelecido por Deus, foi abençoado por Deus, havia algo no coração daquele rei que já estava desagradando a Deus. E a Bíblia é bem clara no capítulo 16 de 1 Samuel, que diz que, no primeiro versículo diz, e o Espírito de Deus saiu de Saul, não estava mais sobre Saul. O Espírito de Deus não estava mais sobre ele. E quando o Espírito de Deus não estava mais sobre aquele rei, a Bíblia fala que um espírito mau da parte do Senhor vinha atormentar aquele rei, o rei Saul. Aquele espírito mau vinha tirar a paz daquele rei. Irmãos, o interessante nessa passagem é que nós vamos falar de duas pessoas importantes para o povo. A primeira pessoa é a figura do rei Saul, um rei importantíssimo, que marca o início dos reinados no povo de Israel. É uma figura importante. E ele mostra a importância de um relacionamento com Deus para o povo, porque o próprio Deus havia o abençoado. Mas quando Saul se sente no direito de estar acima das coisas, acima de Deus, acima da vontade de Deus, acima dos mandamentos de Deus, ele entristece o coração de Deus, e Deus passa a não vê-lo mais com os mesmos olhos. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus foi retirado dele. E aí, ao mesmo tempo, aparece nos capítulos anteriores uma figura interessante, que é a figura de Davi, que estava lá no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai, um jovem, um menino anônimo, mas que eu acredito que Deus olhava dos altos dos céus e via um homem, um menino obediente, e todas essas qualidades que são descritas aqui para o rei. Quando o rei fala que está sendo atormentado, já havia uma pessoa com essas características, e Deus sabia que Davi era essa pessoa. Interessante que eu quero falar para você essa noite é o seguinte, vamos deixar essa Bíblia aqui. Você está comigo aí? Dá um glória a Deus. Amém. Havia essa figura de Davi já lá, guardadinha por Deus, sendo cuidado por Deus. Mas o interessante é que o processo que está acontecendo é um processo tão delicado que o rei Saul, agora que Deus não estava mais sobre ele, Deus rejeita o reinado dele. Deus já havia preparado um novo rei, e esse novo rei era Davi. E Davi podia ter se aproveitado de muitas situações ao longo dessa jornada de caminhada com Saul, mas Davi se mantém na posição de servo o tempo todo. E um servo, não qualquer servo. Davi era um servo habilidoso, um servo obediente, mas um servo habilidoso. A Bíblia relata que Saul procurava alguém que tocasse bem a harpa, alguém que tivesse unção, alguém que fosse usado por Deus, porque o Espírito de Deus já não estava mais sobre Saul, mas o Espírito de Deus estava sobre Davi. Porque quando Davi tocava, o espírito mau se afastava de Saul. O espírito mau saía de perto de Saul, porque Davi estava ali em obediência, em amor. Davi estava fazendo o que era mandado ele fazer, e ele estava fazendo com toda a sua força, com toda a sua energia, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, com toda a sua dedicação. Irmãos, eu estou falando isso para você porque nós estamos atravessando um tempo de pandemia. Mas ainda assim, nós estamos atravessando um tempo de dificuldade, mas ainda assim, estamos atravessando esse tempo junto com o Senhor Deus, que cuida de nós, que cuida da nossa família, que cuida da nossa casa. E se tem uma coisa que Deus já liberou sobre a sua vida, foi uma unção, foi uma palavra, foi um chamado, foi uma missão, que eu tenho certeza que Ele te chamou para algo importante. Assim como Ele havia chamado Davi, falou: Davi, você tem uma unção, você tem um chamado, você vai ser importante. Davi não rejeita o chamado de Saul, porque Saul estava em pecado, porque Saul estava errado, porque Saul estava em débito com Deus. Pelo contrário, Davi entende a posição que ele tem. Irmãos, eu quero falar para você essa noite, nós temos que entender a posição para que Deus nos chamou. Se Deus te chamou para servir
no ministério de louvor, se Deus te chamou para servir no ministério infantil, se Deus te chamou para servir na zeladoria, na diaconia, aonde Deus te chamou para servir, Deus tem um propósito extraordinário na sua vida, ali aonde Ele te estabeleceu, irmãos. Muitas das vezes nós somos chamados por Deus para fazer uma determinada função, mas nós achamos que somos mais do que aquela função. Imagina que Deus chama Davi para ser rei, Deus chama Davi para governar, Deus chama Davi para ser referência no meio do povo, mas Saul chama Davi para tocar harpa. Entenda a diferença de uma coisa para outra. Davi podia falar assim: não, eu não vou me sujeitar a tocar harpa, sendo que eu tenho chamado para governar. Eu não vou me sujeitar a ser pajem de guerra, sendo que eu tenho chamado para sentar no trono. Davi não pensa dessa forma. Irmãos, nós temos que parar de pensar aquilo que nós poderíamos fazer e temos que começar a fazer aquilo que Deus nos manda fazer agora. Se Deus te manda profetizar, abra a tua boca e profetiza agora. Se Deus te manda cantar, se Deus te manda jejuar, se Deus te manda orar, faça o que Deus está te mandando fazer agora, porque a unção que Ele preparou para a sua vida, os lugares altos que Ele prometeu para a sua vida, Ele vai cumprir, mas depende de você ficar na posição que Ele te chamou hoje. Davi recebe aquela missão, e ele vai até o rei, e toda vez que o rei era atormentado, Davi pegava a sua harpa e começava a tocar a harpa, e a Bíblia relata que aquele espírito mau saía da presença do rei, saía dali daquele lugar. E o interessante é que depois dessa situação toda, você pode dizer assim: o jovem Davi ficava se sentindo melhor, se sentindo mais importante. Pelo contrário, nós vemos um jovem que cada vez sentia mais prazer em servir, que cada vez sentia mais prazer em fazer a vontade do seu senhor, que era Saul, de cada vez fazer mais a vontade do seu pai, dos seus irmãos. Davi só sabia obedecer, Davi só sabia cumprir aquilo que Deus mandava ele fazer, aquilo que o seu pai mandava ele fazer. E o interessante é que quando Davi fica mais velho, há uma passagem que relata que Davi estava com seus 600 homens foragidos, estavam num outro lugar, quando de repente, naquele acampamento isolado onde eles estavam, invadiram aquele acampamento e saquearam tudo, pegaram mulheres, crianças, pegaram todas as coisas. E Davi já tinha um chamado para reinar, Davi já tinha um chamado para governar, Davi já tinha um chamado de liderança. E só que a coisa estava tão complicada para ele, que ele já estava isolado, já estava escondido, tinha 600 homens com ele, de confiança, mas a coisa não estava tão legal, porque ele tinha que ficar ali fugindo do rei. E ainda acontece essa situação de que o povo inimigo consegue roubar as coisas de Davi, consegue pegar mulheres e crianças, e a coisa fica tão desesperadora, que aqueles homens de confiança de Davi passam a querer matar Davi, porque a coisa fugiu do controle. Irmãos, entenda uma coisa: nós temos a mania de querer manter as coisas no nosso controle, na nossa zona de conforto, no nosso alcance. Davi, ele tinha um chamado para governar, mas ele confiou no tempo de Deus, ele confiou no momento de Deus, ele confiou em Deus para que Deus levasse ele ao trono no momento oportuno. E agora a situação que está acontecendo é, os homens de confiança de Davi estão cogitando matar Davi, porque a desgraça foi tanta no meio deles que eles ficaram descrente naquela figura de Davi. Aí vem a situação que nós estamos ultrapassando hoje em dia, estamos vivendo. Muitas das vezes as finanças não vão bem, a saúde não está indo muito legal, os relacionamentos não estão muito legais, mas você tem uma promessa, você tem um chamado, você tem algo da parte do Senhor dizendo para você: não pare, continue, permaneça, seja fiel até o final, porque você vai ver a vitória, você vai receber a vitória, você vai ser levado aonde eu falei que eu ia te levar.
Muitas das vezes nós temos essas palavras sobre nós, mas o momento de crise, as pessoas nos perseguindo, as finanças apertando, a saúde não cooperando, nós pensamos em deixar de lado e fazer igual Saul fez. Quando Saul estava pressionado, a palavra de Deus era: espere o profeta para oferecer sacrifício, espere o homem de Deus para oferecer holocausto. Mas Saul se achava acima das coisas. Então o homem de Deus não vinha, Saul estava pressionado, as coisas não estavam caminhando bem. Saul decide resolver da sua maneira. E ele manda fazer o sacrifício, e ele vai lá e oferece sacrifícios, mesmo sem poder. Saul precisava tomar uma atitude, a atitude que ele toma é: deixa que eu resolvo. Mas Davi, nesse momento de crise, nesse momento de desespero, aonde os seus homens de confiança estão cogitando o matar, Davi tem uma alternativa. O que ele faz? Davi pede roupas sacerdotais. Davi pede um tempo. E Davi não se desespera. Davi fala para aqueles homens assim: calma, porque eu vou fazer algo importante. Antes de qualquer decisão, eu vou falar com Deus. Antes de qualquer atitude, eu vou orar, eu vou buscar a face do meu Deus, e eu sei que Ele vai me responder. E Davi se retira dali, começa a orar, começa a falar com Deus, e Deus responde a Davi. Irmãos, olha o que Davi ora. Davi pergunta a Deus: Deus, eu posso ir atrás daqueles homens que saquearam esse arraial? Eu posso ir atrás deles, eu vou conseguir alcançar aqueles homens, eu vou conseguir recuperar as nossas coisas, eu vou conseguir recuperar o meu povo. E Deus responde para Davi com todo o amor, dizendo: Davi, pega os seus homens, corra atrás deles, porque vocês vão alcançar e vocês vão recuperar todas as coisas. Irmãos, entenda que a postura do rei é uma postura de deixa que eu resolvo, mas a postura de Davi é: a situação está difícil, mas eu sei quem pode resolver essa situação para mim, e ele recorre a Deus, ele recorre ao Senhor. Irmãos, nesse tempo de pandemia, a quem você tem recorrido? Nesse tempo de luta, a quem você tem entregado o controle da sua vida, o controle das suas finanças, o controle de todas as coisas? A quem você tem entregado a sua vida, a sua família? A quem você tem recorrido? As suas próprias forças, a sua própria sabedoria, o seu próprio intelecto? Ou você tem feito assim: Senhor, eu preciso de uma estratégia para conseguir administrar melhor esse dinheiro. Eu preciso de uma estratégia para cuidar melhor da minha família. Senhor, abra os meus olhos. Senhor, abra, Senhor, as portas de negócios. Senhor, cuida da minha família. A quem você tem recorrido nesse momento? Em certos momentos de desespero, eu percebo que nós, seres humanos, temos a tendência de querer resolver do nosso jeito, da nossa maneira. Mas eu quero falar para você hoje: o Senhor te chama para confiar. Hoje o Senhor te chama para descansar nele. Hoje o Senhor te chama para entregar sobre Ele os seus medos, entregar sobre Ele a sua dúvida, entregar sobre Ele tudo aquilo que te desespera. Hoje o Senhor te chama para fazer igual a Davi. A situação está te apertando, corre para os braços do Senhor e fala: Senhor, eu preciso de uma resposta, eu preciso de um direcionamento, eu preciso, Senhor, que o Senhor abra os meus olhos. Eu fiz uma reunião com os líderes esses dias e trouxe essa palavra para eles. E falei assim para eles: olha, nós precisamos entrar em jejum, nós precisamos entrar em oração, porque nós precisamos de uma resposta do Senhor. E fizemos 3 dias de jejum, os líderes aqui. Foi uma reunião online, mas para você ver como Deus opera mesmo através da internet. Se você está aí nesse culto online, eu quero falar para você que Deus está trabalhando na sua vida nesse momento, através dessa live, através das orações. E naquele momento de oração, de reunião, naquela live, naquele bate-papo com os líderes, eu falei assim: olha, nós precisamos de um direcionamento, nós precisamos orar, nós precisamos entender o que o Senhor quer para nós. Então vamos fazer 3 dias de jejum. E os líderes entraram em 3 dias de jejum. Nós fizemos os 3 dias de jejum, acabou no domingo. O 3º dia de jejum foi no domingo, nós entregamos o jejum.
E na segunda-feira, começaram a vir as respostas que nós precisávamos. Na segunda-feira, Deus já começou a responder as orações, Deus já começou a abrir as portas, Deus já começou a direcionar, Deus já começou a falar com a gente, Deus já começou a mostrar sinais em resposta daquelas orações que nós havíamos feito naqueles 3 dias de jejum e oração. E o que eu quero dizer para você é o seguinte, irmãos: a coisa está ficando difícil, a coisa está ficando feia, está ficando apertado. Comece a exercitar a sua fé, mas não é uma fé falsa, aquela fé de que você diz que confia, mas não entrega nas mãos do Senhor o que tem que entregar. Aquela fé que você diz que deixa nas mãos do Senhor, mas é só de fachada. Na verdade, você que está ali controlando, você está ali segurando, você está ali, não abre mão daquilo, você não confia. Deus falou para você assim: olha, amanhã confia, porque eu vou responder a tua oração. E você não espera a resposta, você fala assim: se Deus vai me responder amanhã, eu posso fazer alguma coisa hoje, eu posso ligar para alguém hoje, eu posso pedir isso aqui hoje, eu posso tentar isso aqui hoje, eu posso. E Deus acaba vendo o teu coração parecido com o coração de Saul, que não sabe entender o tempo dele, a vontade dele, o que ele tem para você. Eu quero falar para você o seguinte: nós vamos passar por esse tempo de pandemia, por esse tempo de coronavírus, isso é fato. Mas vai acontecer o seguinte: lá no final dessa situação toda, vão chegar pessoas que vão estar cansadas, vão estar abatidas, vão chegar pessoas que vão estar desesperadas porque tomaram decisões erradas, porque tomaram atitudes erradas, vão chegar pessoas que perderam praticamente tudo, porque não souberam esperar o tempo de Deus. Lá no final dessa pandemia, vão chegar pessoas com a sua fé diminuída, porque guardou a fé, não exercitou a fé. Lá no final dessa pandemia, vão chegar pessoas distantes da voz de Deus, distante do pastor, distante do bom pastor, na verdade, que é Ele, distante do Espírito Santo, distante do Espírito de Deus, porque não tiveram tempo para orar, não tiveram tempo para jejuar, não tiveram tempo porque se eles parassem não teriam dinheiro, se eles parassem não teriam recursos, se eles parassem lá no final dessa pandemia, vão chegar pessoas que eram para chegar fortes, vão chegar fracos, vão chegar abatidos, e os que chegarem espiritualmente vivos ainda. Mas eu quero falar para você o seguinte: no final da pandemia também vai chegar um povo mais avivado do que nunca. No final da pandemia vai chegar um povo mais fervoroso do que nunca, mais firme na rocha que é Cristo do que nunca. No final da pandemia vai chegar pessoas que, por mais que não tenham dinheiro, vão estar alegres, felizes, porque nesse momento o Senhor não os desamparou, e todas as coisas estavam no controle dEle, nas mãos dEle, e lá, quando isso tudo acabar, você vai levantar a cabeça e vai falar assim: até aqui me ajudou o Senhor, e por isso eu estou alegre, eu estou regozijante, eu estou feliz, eu glorifico. Lá no final, vão chegar pessoas mais firmes do que nunca. Mas pastor, o que vai determinar isso? O que vai determinar isso é como você tem enfrentado esses dias difíceis. O que vai determinar isso é como você tem encarado os problemas. O que vai enfrentar isso é como você tem lidado com esse distanciamento do templo, distanciamento das pessoas, distanciamento dos seus pastores, pelo menos fisicamente, dos seus líderes. Como que você tem lidado com isso? Você tem entendido que esse é um tempo de tratamento de Deus para a igreja? Esse é um tempo de tratamento de Deus com alguns homens? Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui, quero dizer que nós, igreja, precisávamos desse tempo. Muitos vão querer me apedrejar porque eu estou falando isso, mas nós, igreja, precisávamos desse tempo de distanciamento, porque muitos de nós, muitos dentro da igreja, pastores, líderes, estavam vivendo uma vida de fachada, uma vida de aparência, uma vida de bater ponto ali. Não, eu vou ali porque eu vou bater ponto. Muitos de nós estávamos vivendo vidas assim.
E aí quando vem o coronavírus, essa situação toda mexe com todo mundo dentro da igreja, fora da igreja. Então se você vivia uma vida de fachada, agora você não consegue mais, porque você não tem nenhuma fachada mais para viver. Você tem que confiar em Deus de verdade. Porque se não for Deus na sua vida, agora você não tem mais aqueles rituais, aquela coisa toda, aquele hábito de ir para a igreja, sentar no mesmo lugar. Muitas das vezes eu preguei isso aqui na igreja, né? Falava, tem pessoas que vêm para a igreja, sentam sempre no mesmo lugar, sempre da mesma forma, fazem aquilo como se fosse um ritual. Eu preguei muito isso aqui já. E aí Deus vem e balança a gente e fala assim, ops, acorda. Acorda, porque o evangelho não é só ir para o templo. Acorda, porque o evangelho não é isso. Acorda, porque o evangelho é renúncia. O evangelho é tome a sua cruz e siga-me. O evangelho é abandone o velho homem, abandone as velhas práticas. Se você mentia, não mente mais. Se você roubava, não rouba mais. Se você era pecador, procura não pecar mais. Abandona as velhas práticas, toma a sua cruz e siga Jesus. O evangelho é isso, e aí nesse processo você exercite o amor, a compaixão, a caridade. Nesse processo você exercite o autocontrole, exercite os frutos do Espírito. Esse é o evangelho. Mas muitos distorceram e colocaram que o evangelho é cada vez mais pessoas no mesmo lugar, cada vez mais pessoas dentro do templo, cada vez mais número, cada vez mais resultados, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E nós entendemos que por mais que a busca seja dessa forma, nós temos que entender que temos que ter cada vez mais de Deus em nós. Cada vez mais a aparência de Jesus em nós, cada vez mais o amor que Jesus tinha em nós. Nós temos que ser cada vez mais parecido com Ele. E aí, se tiver muitas pessoas na igreja, bom. Se não tiver também, hoje nós entendemos que precisamos fazer a nossa parte. Davi entende isso lá atrás. E Davi, por mais que tivessem multidões olhando para ele, Davi sabia largar tudo e falar assim, não, o que me importa é a opinião de Deus, o que me importa é a vontade de Deus, o que me importa é agradar ao Senhor, o que me importa é fazer as coisas do jeito dele. Quando Davi, agora já rei, recupera a arca, que simbolizava a presença de Deus, entenda, a atitude de Davi é a seguinte, olha, nós vamos trazer a arca, vamos fazer uma festa, vamos entrar na cidade festejando, para todos verem que a presença de Deus ainda está com a gente, para todos perceberem que nós recuperamos a arca e que Deus está conosco. Davi vem na frente daquela comitiva, daquela situação, e Davi não se contém diante da presença de Deus. Ele arranca suas vestes reais e começa a dançar na frente da arca, começa a festejar na frente da arca, começa a quebrar protocolos e ele não está nem aí. Ele começa a dançar, começa a festejar, porque o que importa para Davi é a presença de Deus. O que importa para Davi é o Senhor Deus. Nesse tempo de pandemia nós estamos levados a essa mesma situação. Não importa muito mais a roupa que você está, porque nós nem conseguimos ver a roupa que você está nessa live aí, né? Não importa muito como é que está seu cabelo, se você está penteado, se você está despenteado. Não importa se você está com a melhor sandália ou se você está descalço. Não importa o jeito que você está, o importa é como você se posiciona na presença de Deus, importa é como você se relaciona com Deus, importa é como você vê esse tempo de crise. Se você vê esse tempo de crise como oportunidade de chegar mais perto de Deus, você vai ser uma das pessoas que vão atravessar essa pandemia, e quando chegar lá no final, você vai ver assim, rapaz, eu estou mais forte do que nunca, eu estou mais vivo do que nunca, o Espírito de Deus está mais vivo em mim do que nunca. Isso importa, irmãos. É isso que nós precisamos exercitar nesses dias. Não devemos nos prostrar perante as dificuldades, não devemos nos render perante as propostas do diabo, não devemos nos render perante as propostas do mundo. Esse tempo de dificuldade é o tempo que o diabo usa para te oferecer muitas coisas, muitas facilidades, muitas portas, muitos pratos. É um tempo que o diabo usa para tentar te tirar do centro da vontade de Deus.
Mas eu quero profetizar aqui, que nesse tempo de crise, é o mesmo tempo que Deus usa para levantar homens e mulheres que vão mudar essa geração. Para levantar homens e mulheres que vão profetizar as nações, que vão ser levados aos quatro cantos para dizer que Ele é poderoso, que Deus é extraordinário. É nesse mesmo tempo de crise que Deus levanta homens e mulheres para fazer a diferença. Eu quero orar com você e quero profetizar que nesse tempo de crise você seja levada ao Senhor a um nível de intimidade diferente, a um nível de fé diferente, a um nível de estrutura espiritual diferente. Que você passe a enxergar esse momento de crise como um momento de crescimento. 2020 é o ano do crescimento. 2020 é o ano do crescimento na Igreja Água do Jordão. Irmãos, nós temos tido resultados que em um ano, 2 anos nós não tivemos. E só com as lives. Nós tivemos resultados, esses 3 meses praticamente de pandemia, né? Nós tivemos resultados aqui que em 1 ano, 2 anos nós não tivemos. E eu quero falar isso para você, é sim um ano do crescimento. Algumas pessoas têm nos procurado e têm falado assim: pastor, olha, eu sei que as coisas estão difíceis, mas Deus tem sido tão misericordioso comigo, que a minha vida tem caminhado dessa forma, a minha casa tem acontecido isso, coisas boas para glorificar o nome do Senhor. Então você entende que Deus está trabalhando no crescimento individual. Deus está trabalhando no crescimento na sua família. Deus está trabalhando no crescimento na sua vida financeira. O que você plantar hoje, você vai colher depois da pandemia. O que você plantar hoje, você vai colher lá nos tempos de prosperidade. Quem planta, colhe. Se você plantar desespero hoje, você vai colher desespero amanhã. Mas se você plantar fé, confiança, sabedoria, é o que você vai colher amanhã. E é isso que eu quero profetizar sobre você. Essa noite nós estaremos plantando aqui confiança em Deus. Nós estaremos plantando aqui sabedoria para esperar o tempo de Deus, assim como Davi esperou. E quando chegar o tempo que as propostas, os louros não nos seduzam e nos afastem do Senhor. Não se deixe seduzir pelas propostas do mundo. Não se deixe seduzir pelo momento que ninguém está vendo. Não se deixe seduzir por parecer que não tem nada a ver. Permaneça firme, vai valer a pena. Permaneça constante, vai valer a pena. Permaneça na presença de Deus, por mais que as pessoas estejam te apedrejando, que você esteja prestes a morrer. Mas permaneça, vai valer a pena. Isso já está acabando. Fala para alguém que está aí do teu lado, já está acabando. Já está acabando. Vai passar, logo, logo vai passar. E aí muitos vão sair com aquela cara assim: meu Deus, eu sobrevivi, eu passei. E outros vão falar assim: eu podia ter orado mais, eu podia ter jejuado mais, eu podia ter lido a Bíblia, eu podia ter confiado mais em Deus. Agora eu estou aqui, passei, mas não sei nem quem eu sou, não sei nem para onde eu vou. Mas não se preocupe não, que nós estamos orando por você. Você não vai se perder, ninguém da sua família vai se perder. Eu quero profetizar isso. Não vamos ter baixa, nós não vamos ter pessoas desistentes, porque o Espírito Santo do Senhor nos conecta. E nessa hora eu creio que Ele está visitando a sua casa agora, Ele está visitando a sua família agora. Cada um parente seu, cada um amigo, vizinho, está sendo visitado pelo Espírito Santo de Deus agora. Permaneça, permaneça. Vamos orar. Pega aqui o violão para mim, por favor, Matheus. Pega o álcool também.
Aleluia. Glória a Deus. Pode desligar aí. Eu quero adorar o Senhor com você essa noite. Abre o violão. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Compreendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Declare, me sustenta em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos seus caminhos. Ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Te direi, valer a pena, vai valer a pena. Declare, oh, vai valer a pena mesmo. Oh, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Aleluia. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos seus caminhos. Ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas da fonte. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da sua face é tudo que eu preciso. Te direi, vai valer a pena. Oh, vai valer a pena. Receba, receba. Oh, vai valer a pena, vai valer a pena. Oh, declare comigo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar,
Jesus, sim, 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 sim. Oh, oh. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, Senhor, valeu a pena. Oh, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena confiar em Ti. Senhor, valeu a pena. Oh, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu. Senhor, valeu a pena. Aleluia. Eu quero passar para vocês como vai ser feito o nosso culto de domingo, como vai ser realizada a Santa Ceia, mas vou dar um tempinho para você chamar aí o marido, a esposa, os filhos, chama todo mundo para poder ouvir como vai ser feito, para todo mundo entender como nós vamos fazer. Antes disso eu vou orar pelos dizimistas, pelos ofertantes, amém? Nós temos combinado, né, com aqueles que entram em contato conosco pelo WhatsApp a respeito dos dízimos. A gente combina e aí a gente vai até a casa e ali nós oramos e recolhemos os dízimos, as ofertas. Então, se você tiver a sua oferta, seu dízimo, se você quiser preparar aí agora, separar, coloca num envelopezinho, num saquinho, e eu vou orar por você também. E se você quiser, entre em contato conosco, nós vamos combinar com você a melhor forma de recolher, amém? Seu dízimo, sua oferta. Eu quero compartilhar com você que nós fizemos um jejum, né, de 3 dias, e uma das causas do nosso jejum também era essa, a questão financeira da nossa igreja e dos membros da nossa igreja. E eu quero compartilhar com você que o Senhor, Ele moveu assim em nosso favor. E hoje, acredito que hoje, né, por esses dias, hoje ou amanhã, nós vamos pagar a última conta do nosso mês e vamos fechar as despesas do nosso mês, graças a Deus. O Senhor, Ele permanece sendo fiel, amém? E eu tenho certeza que muito mais Ele vai fazer, não apenas na nossa igreja, mas na sua vida, nas suas finanças, na vida da sua família. Se você crê, feche os teus olhos e ore comigo, amém? Pai querido, Pai amado, Senhor, nessa noite nós queremos te apresentar cada dízimo, cada oferta, cada primícia, Senhor, cada um dos teus filhos que tem disponibilizado no seu coração o desejo de contribuir com o reino, o desejo, Senhor, de ser fiel a Ti através das suas finanças. Pai, nós sabemos que o Senhor não fica devendo nada a ninguém. Pai, nós não estamos aqui fazendo uma barganha, nós não estamos aqui, Senhor, comprando bênçãos, porque nós sabemos que mesmo quando nós não merecemos, o Senhor nos abençoa tanto.
Mas, Pai, nós estamos aqui te devolvendo aquilo que pertence a Ti, em forma de gratidão, de fidelidade, de amor, reconhecendo, Senhor, que os nossos recursos vêm das Tuas mãos, reconhecendo que a nossa saúde vem de Ti, reconhecendo que a nossa capacidade física, intelectual vem de Ti. Senhor, se não fosse a Tua vontade, nós não estaríamos de pé, nós não teríamos como sustentar a nossa casa. Pai, nós te agradecemos por cada porta de emprego que se manteve aberta. Nós te agradecemos pela provisão, Senhor, na vida financeira de cada membro da nossa igreja. E nós te agradecemos, Senhor, porque todos têm tido como comer, como se vestir, como morar. Pai, muito obrigado. Obrigado porque no nosso meio nós não temos, Senhor, miséria, nós não temos, Senhor, escassez, porque o Senhor tem dado escape, o Senhor tem dado provisão e nós te agradecemos por isso, Senhor. Pai, multiplica a semente na sementeira do teu povo. Continue, Senhor, abençoando as finanças e a saúde da tua igreja. É o que nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero cantar uma outra música no final. Mas antes eu vou te explicar como nós vamos fazer o nosso culto. Domingo é o último domingo do mês. Durante esse período de pandemia, nós ajustamos a nossa Santa Ceia para o último domingo do mês. Nós fizemos no último mês, né, no último domingo, e agora faremos no domingo agora, que cai dia 31. Não é isso? Como a maioria já sabe, o nosso prefeito, Marcelo Crivella, assinou um decreto que libera o funcionamento das igrejas. Porém, não é uma ordem, né, que as igrejas voltem no dia seguinte. O decreto foi assinado no domingo, foi publicado na segunda-feira. E nós estamos cientes desse decreto. Porém, nós ainda estamos com algumas precauções. Porque a nossa área, a nossa região, Rio de Janeiro, Campo Grande principalmente, tem um número muito alto de casos de coronavírus, de contaminação. É um lugar super populoso e é um lugar onde muitos têm furado a quarentena, não têm se protegido, né? E isso acaba expondo todo mundo que mora aqui. Existem algumas regras para o funcionamento do culto presencial. E o que nós faremos? A princípio, os nossos cultos presenciais não vão retornar nesse primeiro momento. Nós vamos ainda avaliar isso, esperar um pouquinho mais e, no devido tempo, nós vamos retornar com as atividades presenciais, em definitivo, os nossos cultos. Porém, como a Santa Ceia é algo que requer essa presença, na verdade, nós demoramos muito a fazer a Santa Ceia online, porque no nosso entendimento a Santa Ceia é comunhão, a Santa Ceia é fazer parte do corpo, é estar junto, a Santa Ceia é a gente se assentar à mesa do rei, né? E comer e beber juntos. A Santa Ceia fala de unidade, então a gente ficou muito resistente em fazer a Santa Ceia online. Fizemos para que não ficássemos sem a Santa Ceia. Mas nós vamos fazer, a nível de teste, de experiência, domingo agora, a nossa Santa Ceia será presencial. E eu quero que você preste muita atenção agora para você entender como vai ser feita. Nós vamos seguir todos os parâmetros que está no decreto que o prefeito publicou. E nós vamos fazer da seguinte forma. A igreja ela só pode ser ocupada, o espaço só pode ser ocupado em 30% do ambiente, né? Aproximadamente 30%. Então, nós vamos limitar a quantidade de pessoas. Nós vamos fazer, para que a gente consiga limitar a quantidade de pessoas, nós vamos fazer 2 horários de culto. O culto vai ser exatamente o mesmo. Louvores, a mesma palavra, vai ser o mesmo culto. Porém, nós vamos fazer 2 cultos. O primeiro vai ser às 17 horas e o segundo vai ser às 19 horas. E nós vamos fazer inscrições para estar aqui nesse culto presencial. Então, você que se enquadrar nesses quesitos que eu vou falar aqui, sim, é um culto de Santa Ceia, não é um culto comum, é um culto de Santa Ceia, né? Vão ter louvores, palavra e a Santa Ceia, como a gente sempre faz.
o que nós faremos? Todos que quiserem estar no culto no domingo, vão falar conosco pelo WhatsApp, ou comigo, ou com o pastor Madison. Nós vamos determinar uma quantidade. A gente ainda não sabe, porque nós ainda vamos arrumar as cadeiras e ver como vai ficar o número de pessoas. Mas nós vamos limitar. Vou dar um exemplo, 10 pessoas. Vão ser 10 no culto das 5 e 10 no culto das 7. E as 10 primeiras que falarem que querem estar no culto das 5 vão estar. As 10 primeiras que quiserem estar no culto das 7 vão estar. Não vai ter vaga reservada. Ah, mas eu sou da dança, ah, mas eu sou do louvor, ah, mas eu sou diácono. Não. Os 10 primeiros que falarem conosco vão vir participar daquele horário. Não que sejam 10, tá? Só um exemplo. A gente ainda vai contar os lugares. Vai ser obrigatório o uso de máscara durante todo o período do culto. Todo o período do culto. Então, se você não consegue ficar de máscara, não gosta de ficar de máscara, você não vai poder estar. Todo momento do culto, nós estaremos todos de máscara. A não ser, claro, o pastor quando estiver ministrando ou o ministro de louvor quando estiver cantando. Fora isso, todos de máscara. Nós vamos disponibilizar álcool em gel aqui. Todos vão higienizar as mãos quando entrar. E quem quiser também estar com seu álcool aí no bolso para higienizar as mãos depois que pegar em alguma coisa ou for ao banheiro, é imprescindível o uso de álcool em gel. Quem estiver com qualquer tipo de sintoma não deve comparecer. Se você tem uma suspeita, mas é um resfriado. Se você não sabe, não fez um exame, não venha. Amém? Se você estiver com tosse, com febre, com falta de ar, não está sentindo o sabor direito, o cheiro, enfim. Se você tiver qualquer sintoma que pode estar associado ao coronavírus, não esteja aqui, não venha. Amém? Maiores de 60 anos, hipertensos, diabéticos, gestantes, ou que fazem parte do grupo de risco, nós orientamos que não venham. Isso aí é algo muito pessoal, né? Porque tem pessoas que são hipertensas, porém vão querer estar, pode ser que tenha gestante que queira estar. Nós orientamos que qualquer um que faça parte do grupo de risco não venha, tá? Nós não queremos te expor. Então, se você faz parte de algum grupo de risco, se possível, não venha. Não haverá ministério infantil. Nós não vamos ter salinha. Então, se você tiver uma criança, saiba que você vai estar com a sua criança durante todo o culto. Não vai ter salinha, tá bom? E de máscara também. Todas as crianças também de máscara. Então, se você tiver a possibilidade de deixar, não sei, né? Cada um vê aí conforme for a sua possibilidade. Se quiser trazer, não tem problema. Porém, você vai ter que dar conta dele durante o culto e o uso de máscara também para as crianças. Antes e depois dos cultos, o local vai ser higienizado e permanecerá ventilado. Nós vamos higienizar as cadeiras, os lugares onde nós colocamos as mãos, maçaneta. Nós vamos higienizar a igreja antes do culto das 5, antes do culto das 7 e quando terminar. E nós vamos manter o portão todo aberto, tudo aberto e ventilado. Nós vamos usar provavelmente ventilador para deixar o local bem arejado. Os dízimos e as ofertas serão recolhidos individualmente. Então, aquele momento que todo mundo sai do lugar e vem aqui na frente trazer, possivelmente nós não vamos fazer dessa forma. Nós vamos adaptar a entrega dos dízimos e das ofertas para não haver essa aglomeração, não haver muito contato, tá? Mas, se você já tiver o seu preparado, pode trazer no domingo para entregar pessoalmente. A Santa Ceia também vai ser preparada e distribuída de forma individual e higienizada. Nós vamos preparar individualmente e nós vamos distribuir individualmente para que não fiquem todos colocando as mãos no mesmo recipiente, tá? E ao término do culto, a saída vai ser feita de forma organizada a fim de evitar aglomeração. Então, nós vamos ir direcionando a saída para que todos possam sair, entrar nos seus carros, pegar suas bicicletas, seu Uber e indo para as suas casas, tá? Para que a gente não fique aqui aglomerado, porque não é esse o nosso objetivo. Então, eu vou colocar essas especificações direitinho nos grupos, mas se você ouviu tudo que está aqui e você achou que tem como você vir, entre em contato com a gente no WhatsApp. Eu tenho certeza que vai ser
vão ser cultos assim poderosos. Eu sei que vão ser momentos maravilhosos na presença de Deus. Então, você que tem oportunidade, que não está com sintomas, não é do grupo de risco, venha. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Amém? Amém? Vamos cantar mais uma canção para terminar? Glória a Deus. Não me seduz toda a glória do mundo, não me entrego à honra dos homens. O que importa pra mim é ser teu amigo, Senhor. Tua palavra em mim eu guardei, pra que não possa pecar contra ti. Se nos altares da terra eu subir, teu nome eu glorificarei. Os dons que eu recebi, talentos que há em mim, são para te adorar, são para te servir. Tudo que eu pensar, tudo que eu fizer, será para te adorar, será para te servir. Me aceita como uma oferta de amor. Me aceita como uma oferta de amor. Tua palavra em mim eu guardei, pra que não possa pecar contra ti. Se nos altares da terra eu subir, teu nome eu glorificarei. Os dons que eu recebi, talentos que há em mim, são para te adorar, são para te servir. Tudo que eu pensar, tudo que eu fizer, será para te adorar, será para te servir. Me aceita como uma oferta de amor. Me aceita como uma oferta de amor.
ao final dessa reunião. Amém? Vamos orar. Pai, te agradecemos por essa reunião. Te agradecemos, Senhor, por mais uma quarta-feira estarmos na sua presença, louvando e engrandecendo o seu santo nome, Senhor Jesus. Senhor, essa noite nós pedimos, Senhor, continue guardando a tua igreja, guardando os seus filhos, livrando, Senhor, cada um deles, Senhor, abençoando, Senhor, cada membro da igreja Água do Jordão. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que nessa hora nós possamos ter o descanso merecido vindo da tua parte, vindo do teu Espírito. Nos dê uma noite de descanso, uma noite abençoada debaixo das suas potentes mãos. Senhor, que nesse restinho de semana que ainda temos, o Senhor possa falar conosco, o Senhor possa nos revelar a tua vontade, o Senhor possa nos direcionar. Senhor, nos dê estratégia, Senhor, nos dê sabedoria, Senhor, nos dê visão, Senhor, espiritual. Esse é o desejo do nosso coração, é o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Levante as suas mãos assim, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Quem orou comigo, diga amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Fica na paz, que o Senhor te abençoe. Até breve.